Arquitetando com Mônica Costa. Bom, no quadro Tira Dúvidas de hoje, nós recebemos a pergunta da Alane Silva, que é pintora aqui em Nova Friburgo. Recebemos via WhatsApp a pergunta do Carlos Lopes, de Brownies, Miriam Pereira, do Rio, e todas essas perguntas estão relacionadas ao steel frame. E quem vai responder para a gente é o Alexandre da Geplar. Acompanhe as perguntas e as respostas, e você aí de casa que também tem alguma dúvida, não só sobre steel frame, mas sobre qualquer outro assunto relacionado à arquitetura, construção civil, decoração, mande para a gente a pergunta de vocês. Mande pelo WhatsApp 988114174 ou pelo e-mail arquitetando.monica.costa@gmail.com. E nós vamos responder aqui no programa, ou eu, ou algum outro profissional da área, vai com certeza responder para você. Tira Dúvidas. Bom dia, Mônica Costa, tudo bom? Eu me chamo Alane Silva, eu sou pintora aqui de Nova Friburgo e eu gostaria muito de saber qual a diferença entre o steel frame e o drywall. Fica aguardando aí a sua resposta. Grande abraço. Oi, Alane, tudo bem? A sua pergunta é muito comum. Drywall e steel frame. O que acontece? Drywall, divisórias. Sistema construtivo a seco também, assim como o steel frame, mas o drywall, ele é para dividir os ambientes. Não tem capacidade de suportar peso de uma laje, de um telhado. Já o steel frame, que é um sistema construtivo completo, ele suporta os pesos das lajes e dos telhados, né? E também faz a parede na área externa. Como aqui a gente tem os dois exemplos, esse aqui de steel frame, com chapa cimentícia externa, esse perfil é um perfil especial para suportar o peso, como eu disse, da laje e dos telhados. Mas por dentro, a chapa de gesso acartonado, assim como o drywall também utiliza a chapa de gesso acartonado na parte interna da casa. A grande diferença está em o steel frame suporta peso e o drywall é só divisória. Essa é a grande diferença. Espero ter respondido a sua pergunta. Qualquer dúvida, volte a perguntar. Bom, então agora nós vamos à pergunta do Carlos Lopes de Brownies. Ele mandou a seguinte mensagem: qual o tempo de construção de uma casa de aproximadamente 120 metros quadrados em steel frame? Alexandre, é com você. Essa pergunta também é muito interessante no aspecto do steel frame, na construção utilizando o steel frame. O tempo de construção do steel frame é de 3 a 4 vezes mais rápido que o sistema convencional. É possível se construir uma casa dessa num período mais ou menos de 3 a 4 meses, ela toda pronta. Vai depender um pouco do alicerce, mas o sistema em si, depois do alicerce pronto, é possível montar essa casa em steel frame próximo de um mês. Um mês e meio a gente monta a casa toda com telhado, com as paredes, com forro, com lã de vidro em todo o sistema. E depois vai se fazer o acabamento. O acabamento também de steel frame, para colocar acabamento no sistema steel frame, também é um pouco mais rápido, porque as paredes são muito retinhas, é mais fácil pintar, é mais fácil colar os azulejos, né? Então você acaba ganhando de 3 a 4 vezes em relação ao sistema convencional. Vocês viram que interessante? Alexandre falou que é super rápido de construir uma casa de 120 metros quadrados. E eu acho uma super vantagem. Bom, agora vamos à pergunta da Miriam, do Rio de Janeiro. Ela comprou um terreno em Nova Friburgo. Olha só a mensagem dela. Comprei um terreno em Nova Friburgo e como o clima aí é muito frio, gostaria de saber se com steel frame minha casa ficaria muito fria. Alexandre, responde essa pra gente. Oi, Miriam. Você vai sair do Rio, vai vir para Friburgo. O clima aqui é ótimo. Realmente faz frio no inverno. A casa de steel frame, ela tem uma vantagem. Ela tem mais isolamento térmico e acústico. O que acontece? Tem lã de vidro em todas as paredes. As paredes são feitas com chapas, então são materiais diferentes. Então, o que acontece? Dentro da casa, mantém o calor que está dentro da casa. Se você tiver ainda um aquecedor, uma lareira, o resultado é muito melhor, porque você não vai perder calor para fora, ou seja, a parede não vai estar gelada,
porque ela está isolada. No verão, também outra coisa muito interessante, o sol vai bater na parede da sua casa e o lado de dentro não vai ficar quente. Então, se você tiver que usar um ventilador ou até um ar-condicionado, uma refrigeração de ar, o que acontece? Você também não está brigando com a parede, a parede não vai estar quente. Então esse sistema construtivo, o steel frame, ele é muito utilizado nos Estados Unidos, no Canadá, onde as temperaturas são muito baixas, né? Às vezes menos 20 graus, né? Então o que acontece? Lá realmente se consegue fazer se faz um isolamento até muito maior do que a gente precisa aqui. Ou seja, o desempenho do steel frame com relação à acústica e à diferença térmica é muito maior do que o do sistema convencional. Então a casa que você vai construir aqui em Friburgo, sendo feita de steel frame, vai ter uma qualidade muito boa com relação a esse isolamento. Qualquer dúvida, volte a perguntar. Obrigado. Tira dúvidas. Vocês viram que interessante a estrutura de steel frame? Então, se você tiver mais alguma dúvida, mande pra gente, mande pelo WhatsApp 98811 4174, código de área 22.